Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Estou vendo que tem algumas pessoas que é a primeira vez que eu vejo aqui, vocês já vieram, né? Nós estamos aqui no Núcleo Mata Verde. O Núcleo Mata Verde é uma casa de Umbanda, um templo de Umbanda, e é costume nosso sempre trazer um palestrante, um convidado, né? Para fazer uma palestra sobre algum assunto ligado com a espiritualidade. E hoje nós temos a honra de receber o Cláudio Tafarello, já é um conhecido nosso, né? Antigo amigo já, né? Já visitei o Cláudio, ele tem a casa lá em São Vicente. O Cláudio depois vai comentar sobre isso. Já fiz curso de apometria lá, também com o Cláudio, e convidei o Cláudio para vir fazer uma palestra tratando do assunto, apometria, né? E quando nós fazemos as palestras aqui para os filhos, nós abrimos para todas as pessoas, todos os convidados, né? Tá bom? Hoje, então, a noite é do Cláudio. O Cláudio tem livro, inclusive temos alguns aqui na frente. Se alguém tiver interesse, depois é só dar um alô para ele, tá certo? Tá? Uma boa noite para todos. Fica à vontade. A noite é sua, Luiz Cláudio. Então, boa noite a todos. Após a prece, agora vamos iniciar. Primeiro eu quero agradecer ao convite, né, pelo meu amigo. Quero agradecer à egrégora do Mata Verde, que recebeu a egrégora da Colonelos de Amor e Paz, que estão juntas neste momento. E quero agradecer a presença de todos vocês. O meu nome é Tafarello. Esse é meu cartão que tem aqui, quem quiser pegar depois. O meu carro-chefe, entre outras coisas, é regressão terapêutica, onde o próprio mentor da pessoa faz a regressão, não somos nós os terapeutas. Não sei se alguém conhece. Alguém conhece a regressão terapêutica aqui? Já ouviu falar? Não TVP, TVP é outra coisa. Conhece? Já fez? Não? Então, o fato interessante é que 99% das regressões, no final, o mentor da pessoa vem conversar com ela, dar os seus conselhos. É muito interessante. Trabalho com mesa radiônica, que é uma espécie de desobsessão espiritual. Limpo casa, né? Apartamento, a pessoa, animais. Fazemos trabalho em hospitais, que também é meu carro-chefe. E o cone chinês. Para que vocês entendam, aí tem a mesa radiônica, no qual nós trabalhamos, que agora acabei de receber uma notícia do meu amigo que ele criou uma mesa radiônica, fiquei muito contente. Quero conhecer, hein? É muito bom isso, né? O cone chinês trabalha com todas as morbidades da cabeça e do corpo também. Bom, a Colonelos de Amor e Paz e Cameap, que é a Casa de Apometria Mãe dos Elos de Amor e Paz, porque nós temos grupos no Brasil inteiro, né? Elos de Amor e Paz. Agradece o Núcleo de Estudo Espiritual Mata Verde e a presença de todos. Ok? Bom, eu sempre passo isso aqui também, porque eu não quero que vocês acreditem no que eu vou falar. Só isso, porque eu não quero responsabilidade espiritual depois. Você falou, você disse, não. Então não vão acreditar em mim, tá? Um sistema científico é apenas uma explicação apropriada a um certo estágio do saber. É um momento da ciência humana. Quem falou isso foi esse senhor aí, Henri Poincaré, é matemático. Esse cara. Por que ele disse isso? Levou 100 anos para o mundo matemático entender o que ele deixou de uma superfície topográfica a 3 dimensões. Vocês já chegaram a imaginar? Topografia é comprimento e largura, né? Ou extensão, a 3 dimensões. Levou 100 anos para a ciência comprovar isso. Ele diz que o pensamento é apenas um lampejo entre 2 longas noites, mas esse lampejo é tudo. Ele diz também, faça ciência com fatos, como se faz uma casa com pedras. Mas uma acumulação de fatos não é ciência, assim como um monte de pedra não é uma casa. E o que mais importante, que ele diz aqui, duvidar de tudo, simplesmente, ou crer em tudo, simplesmente, são 2 soluções igualmente cômodas que nos dispensam de pensar e de refletir. Aí a maioria vai conhecer, quando Jesus disse, Nicodemos, vós sois mestre em Israel,
Não sabeis quando vos falo das coisas da terra, que dirá quando eu vos falardes das coisas de meu Pai. Chamou de burro, né? Vocês lembram dessa passagem de Nicodemos? Quando Jesus disse a ele isso. Está aí o nosso homem, nosso Criador. Jesus é nosso Criador, Criador do nosso universo. Não criais em coisa alguma pelo fato de vos mostrar o testemunho escrito de algum sábio antigo. Não criais em coisa alguma com base na autoridade de mestres e sacerdotes. O que vos enquadrar na vossa própria experiência e depois de minucioso exame for confirmado pela vossa razão, conduzido ao vosso próprio bem e de todas as outras coisas vivas ao seu redor, isso aceitai como verdade. Por isso pautai vossa vida. Buda. Não vamos acreditar porque alguém disse, não vamos acreditar porque está escrito em livro. Vamos acreditar quando colocarmos em nossa vida e saber que isso é bom para nós e para aqueles que nos rodeiam. Buda. Então eu digo, não acredite no que eu vou falar daqui para frente. Certo? Não quero responsabilidade. Vocês já imaginaram esses dirigentes espirituais que prometem o mundo e o fundo quando todos estiverem lá? Já imaginou? É? Ou esses médicos que fazem cirurgias desnecessárias, arrancando um órgão que não tem necessidade para ganhar dinheiro. Imagine do outro lado como é que fica isso. Nada escapa. Então vamos lá. Dando os primeiros passos. Nós vamos falar então sobre o assunto que viemos falar, que é a apometria. Por favor, podem parar a qualquer momento e perguntar a qualquer momento, que não tem problema. Se eu não souber, o meu filho que está em casa sabe. Certo? O que é a apometria? O Dr. Lacerda, o criador da apometria, no Rio Grande do Sul, por volta de uns 54 anos atrás. Da calça. Aqui é tudo tecnológico, né? Importante, tecnologia. Dá calor. É que liga o ventilador aí? Um pouquinho. Brincadeira. Vocês estão ouvindo aí atrás? Está normal? Ainda dá para ouvir ou precisa usar microfone? Tá bom? Tá. Então, o Dr. José Lacerda de Azevedo, ele nasceu em 12 de junho de 1919 e desencarnou em 29 de novembro de 1997 com 78 anos. Como é que foi a história dele rapidamente? Que aqui nós não temos. Ele trabalhava no Hospital Espírita de Porto Alegre, sob as orientações da Federação Espírita de Porto Alegre. Quando o José Rodrigues precisou fazer uma cirurgia nos olhos, ele procurou o Dr. Sherman, que é o criador do Banco de Ouro do Brasil, para fazer essa cirurgia lá no Hospital Espírita de Porto Alegre. E lá então, José Rodrigues mostrou a hipnometria, fez algumas sessões de hipnometria. No que consistia a hipnometria? Eu pegava a idade do paciente, você tem 15 aninhos, né? 15 anos, 14, 13, 12. Quando chegava no 0, ele percebia que o corpo dela estava desdobrado. Corpo astral, corpo mental superior, mental inferior. E esses corpos ele encaminhava para um hospital no espaço e tratava o corpo físico. Ao terminar o tratamento, ele trazia os corpos de volta, acoplava e viu que isso era bom. Lacerda assistiu aquilo, Lacerda que tinha muita bagagem dentro do espiritismo, começou a fazer umas experiências e criou a apometria. Por que ele não usou hipnometria? Porque nada tem de hipnose. Nada.
tudo é ao vivo e a cores. Então ele criou a apometria, que nós vamos conhecer um pouquinho dela agora nesse instante. Então vamos lá. A apometria é um conjunto de princípios e técnica que tem como objetivo o tratamento, a harmonização e a conscientização dos múltiplos aspectos que movem o nosso agregado espiritual humano. Nós não somos só carne, né? Também não somos só espírito. Na Bíblia, nós somos divididos em 3, né? Corpo, alma e espírito. A igreja medieval, na época, com 3 era difícil. Então tirou a alma, o corpo trabalhava para o rei e o espírito para a igreja. Simples, né? Fácil. Mas não, nós não temos só 3. Nós temos assim, os corpos sutis que nós temos, mais ou menos como as estrelas. 7 que nós falamos são os didáticos, os mais próximos de nós. Então a apometria trabalha com esses corpos. Todos nós somos um agregado de vários níveis de consciência. Pode chamar de ego, superego, não importa o nome. Esses níveis são também personalidades. Tem vontade própria, conhecimento próprio, né? Essas personalidades podem entrar em conflito dentro da gente. Desequilíbrio e desarmonia com todas as outras. O que nós chamamos de auto-obsessão. Dentro de nós eles brigam e se afastam. E vão embora. E começam a fazer boicote contra os outros agregados que estão em nós. Podem estar presas em alguma dimensão, na ocorrência de uma vida passada, né? Nós temos corpos espalhados por aí. Nem sabemos aonde. Né? Não sabemos onde está. Como disse Jesus, quem nasce da carne é carne, nós sabemos onde veio e para onde vai. Quem nasce do Espírito é Espírito, não sabe nem de onde veio nem para onde vai. É mais ou menos baseado nisso. O agregado apresenta inúmeras fragmentações, pois nós mesmos somos fragmentados de nós mesmos. Muitas vezes existem partes de nosso ser que convivem em completa divergência e conflito com outras partes. Nós podemos, por exemplo, estar aqui, né, com o físico, e temos um corpo nosso preso no vale do sexo, por exemplo. Aquelas pessoas que pensam muito em sexo, provavelmente devem ter um corpo preso lá. Ou no vale dos drogados, né? Então, tudo isso é possível. Parte de nós estar longe de nós. A apometria visa, então, o tratamento dos níveis de consciência e das personalidades que se irradiam a partir dos níveis e dos nossos subníveis. Nós temos níveis e subníveis. Como estamos aí, mais ou menos. O corpo físico, o duplo etérico, aquele que dá a vida e mantém a vida no corpo físico. O corpo astral. O corpo astral é onde fica estacionadas as nossas emoções. O ódio, a raiva, a inveja, fica tudo nele. E ele é um MOB, modelo organizador biológico. Dele para baixo tem forma humana. É ele que dá a forma humanoide em nós. Todos aqueles seres bioenergéticos ou espírito que vêm de qualquer órbita planetária, que vem de qualquer universo, que nós temos 8 superuniversos, que queira adentrar numa reencarnação na Terra, pega um corpo astral para que ele tenha a forma humanoide. Não fica que nem aquele filme Guerra nas Estrelas, né? 3 cabeças, não sei o quê. Então tem uma ordem. Ele pega um corpo astral e vem reencarnar na Terra. Depois temos o corpo mental inferior ou sensitivo, que ele é o void. Por que ele é o void? Se ele é o corpo sensitivo, ele tem que perceber por todos os lados. Ele não tem olho. Quem tem olho é o corpo físico, que só faz assim, ó. Ele não sabe o que vê. Quem sabe o que vê
é o corpo mental inferior. Ele percebe por todos os lados. Eu costumo dizer que se alguém falar mal da gente, atrás da gente, lá na China, nós não vamos saber, porque o corpo físico não percebe. Mas fica tudo gravado nele. O dia que a gente for embora, ele vai falar, olha, tal dia, assim, assim, na China, alguém falou mal de você por causa disso, disso e disso. Então, eu dou conselhos a vocês. Não fale mal de ninguém, tá? Fica gravado lá. Tá? Depois temos o corpo mental superior. Esse não deixa a gente em paz. Pensa 24 horas por dia. Até dormindo ele vai por aí viajar e a gente pensa que está sonhando. Não para de pensar. Tudo isso que vocês vão ouvir aqui hoje, perceber aqui hoje, ele vai pegar tudo isso, misturar com o que é dele e tirar uma diretriz. Vocês nem vão saber, mas é ele quem faz. Né? O corpo Budi, esse corpo ele tem 3 almas. É ele que vai definir para a gente se nós criamos um karma ou não criamos um karma. Seria mais ou menos assim. Eu moro na Arábia, lá eu posso ter 3, 4 mulheres, sem problema nenhum. Não crio um karma negativo. Eu moro no Brasil, tenho 3 mulheres. Ah, estou criando um karma negativo, porque aqui não pode. Ele segue a moral do lugar. Dá para entender isso? Onde nós estamos, nós temos que nos educar. Isso é evoluir. Evoluir é educar onde nós estamos. Simplesmente isso. Nós nem estamos aqui querendo fazer coisas da China aqui. Não, nós temos que aprender aqui, porque nós estamos aqui. Depois tem a mônada. Essa então é a chama trina, que alguém fala, né? A semente divina, a semelhança de Deus. Mas esses são os corpos, vamos falar assim, didáticos, mas existe muito mais. E desses corpos tem níveis e subníveis. É com esses corpos que a apometria trabalha. Vai buscar, traz, harmoniza. Vamos supor que numa vida tivemos uma desavença lá e alguém matou a gente, ou a gente matou alguém. Um corpo nosso fica preso naquela época. Vamos falar que foi em 1350, por exemplo. Um corpo nosso está preso lá. Enquanto ele não for resgatado, trazido para cá e acoplado em nós, nós vamos sofrer as consequências daquilo ainda. Tá? Vamos falar de uma magia negra, que agora é a especialidade sua de desmanchar, né? Desmanchar, claro. Para isso veio a Umbanda, né? Para desmanchar. Vamos dizer que foi feita uma magia negra há 3 encarnações passadas. Ela continua lá, enquanto alguém não desmanchar. Magneticamente, pela radiestesia, dá para ir buscá-la. Pela apometria, dá para ir buscá-la. Pelos orixás, dá para ir buscá-la. E tem que buscar. Senão nós não ficamos tranquilos. Moisés, ele sempre falava para o seu povo, dizendo assim: os teus pecados te perseguirão por toda a eternidade. Porque fica gravado em nós o que a gente faz. Simplesmente fica em nós. Então vamos fazer o bem, que é melhor assim, né? Gravar as coisas boas em nós. Bom, vou falar um pouquinho agora do trabalho em si. Para iniciar os trabalhos, abrimos a frequência, chamada espaço-tempo de uma pessoa. Isso nos possibilita alcançar qualquer tempo vivido pela pessoa em qualquer reencarnação. O que é alcançado pelos participantes da apometria são sempre direcionados pelos guias e amigos bioenergéticos. O que é bioenergético? É o espírito, aquele que vive na energia. É que no nosso livro, de acordo com a orientação recebida dos nossos guias, não podia ter nenhuma palavra que lembrasse religião. Então, a palavra espírito foi substituída por bioenergético, aquele que vive na energia.
O nosso livro é um livro didático, qualquer um pode aprender por ele, não precisa nem frequentar uma casa. Está aí à disposição, quem quiser depois, tá? Isso significa que as personalidades são dissociadas e elas podem ser visualizadas ou percebidas pelos médiuns através da incorporação clássica ou através apenas da percepção anímica por aqueles que não têm mediunidade. Na apometria acontece um caso interessante que todos começam a perceber. Mesmo aqueles que chegam lá, viu? Não, eu sou que nem uma pedra, não vejo nada, não percebo nada. 2, 3 meses da apometria já está percebendo, já está incorporando, já está fazendo um monte de coisa. Desde que se propõe, né? Se a pessoa tiver medo, tiver muita ânsia, daí também não funciona. E no trabalho apométrico, nós pedimos sempre para a pessoa relaxar. Não adianta ficar concentrada e nem rezando, porque a reza é uma concentração. Ela é necessária no momento certo. Não é para estar fazendo a prece todas as horas, todos os momentos. Nos trabalhos apométricos, geralmente, há os médiuns, os sensitivos e os impulsionadores. Os médiuns são aqueles que dão a passagem para o bioenergético. Sensitivos são os que procuram captar psiquicamente o que ocorre nos espaços-tempos abertos para que se torne possível o tratamento. E os impulsionadores são os que coordenam os trabalhos. Impulsionadores é aqueles que dão o pulso magnético, chamado impulsoterapia, que já é conhecido, né? Os pretos velhos, os psicólogos, os hipnotizadores usam isso aqui. Isso aqui vai fazer uma vibração, buscando a energia cósmica universal, transformando naquilo que a gente precisa e realizando o trabalho. Esse é o impulsionador. O coordenador dos trabalhos utiliza isso. Até que estava com esse dedo machucado, já está bem melhor. Gastou. Esse aqui já não pode. De tanto fazer assim, gastou a cartilagem. Mas eu estou fazendo um tratamento com o Dr. Fritz, né? Ele está em Santa Isabel agora, já está melhor já. Isso aqui já está saindo. Bom, os impulsionadores são aqueles que conduzem os trabalhos, orientam o que será feito, trabalham com as energias, encaminham os obsessores, dialogam com os bios energéticos que comparecem, decidem o que deve ser feito e dão o comando pela impulsoterapia. Né? O que é gostoso na apometria, por exemplo, vou dar um exemplo de uma técnica, né? Vem lá um mago negro e está atrapalhando a vida da pessoa. O que a gente faz? Vai buscar o mago negro, traz o mago negro, encaixa no médium o mago negro, encaminha ele para o passado, onde ele foi iniciado, para tirar a iniciação. Tirar a iniciação, traz de volta. Daí ele está mansinho, porque ele perde a iniciação dele. Daí a gente encaminha para a colônia Luz e Amor e Paz, colônia que nós trabalhamos. Simples, né? Não? Não é simples? Todos podem fazer. Todos podem fazer. Você sabe que na nossa casa a gente exige 3 coisas, né? 3. Se não tiver essas 3, ninguém pode entrar. É boa vontade e boa vontade. Qual é o caminho para a salvação que Jesus deixou? O amor. Hã? O amor. Quase. Ser um bandista, eu acho. Estamos na casa, tem que ser um bandista. Ser apômetra? Não. Fazer a caridade? Também não. Somente a fé. Cientista nenhum vai dar respostas às nossas questões. Religião nenhuma vai dar respostas às nossas questões. A fé tem resposta para tudo, porque eu creio, simplesmente. Esse é o caminho
que leva à evolução infinita. E a evolução infinita não é estar com os anjinhos lá de asinha, não. É trabalho, aprendizado, evolução. Porque depois que nós aprendermos tudo que o planeta Terra tem a nos dar, nós vamos para outro. Aprender tudo lá, nós vamos para outro. E será que tem fim isso? Quem souber o tamanho do universo pode nos falar. Eu gosto de filosofar um pouquinho. Então, o obsessionador não necessita ficar conversando com o obsessor. Ele faz o obsessor ver as consequências de seus atos. É assim, é mais simples ele deixar o caminho negativo, pois sabe que a lei do karma irá pegá-lo e que não há como escapar das consequências de seus próprios atos, pensamentos e sentimentos. Nós temos uma técnica também muito usual de uma pessoa, por exemplo, que quer se vingar da outra, um espírito, né, que quer se vingar da outra. Então, o que a gente faz? Ele está acoplado no médium, estou usando você para acoplar, a hora da se acoplar, eu chamo o homem ali. Está acoplado aqui, o espírito quer se vingar dele. Nós temos uma técnica de mandar para o futuro esse espírito. Então, nós falamos assim, olha, com esse pensamento de vingança, você vai a 50 reencarnações para o futuro e manda. Quando ele vai para o futuro evoluiu. Conforme evolui, o astral inferior também evolui. Então o karma negativo dele vai cair lá embaixo, num astral evoluído. Ele se vê em uma situação horripilante e horrível. A gente traz ele de volta. Agora você vai para a mesma reencarnação pensando no bem, pensando na paz. Daí ele cai lá em cima. Trazemos de volta. O que você quer? Não vou me vingar mais. Nunca vi um que quisesse continuar a vingança. Técnica. A apometria trabalha com técnica. Nós sabemos que muita gente trabalha com bastão de Atlantes, com outras coisas dentro da apometria. É possível? É. Só que não pertence à apometria. Eu mesmo tenho o meu instrumento, mas é meu, não é da apometria. O único instrumento da apometria é isso aqui. Estamos entendidos? Você usava bastão de Atlantes. Na apometria, que o Palermo faz, que é muito boa, que ele trata muita gente. Mas não pertence à apometria. Pertence a um trabalho que é realizado por um grupo espírita. Assim como numa palestra que eu assisti aqui, cada casa de Umbanda tem a sua egrégora, né? Sua maneira de agir, e todas estão certas. Não podemos comparar uma com outra. Jamais devemos fazer comparação. A Seixonei nos ensina que tudo tem que ser a primeira vez. Por que isso? Porque se não fizermos comparação, está tudo certo. A comparação é que estraga. Você cortou o cabelo, mas estava tão bonito. Pô, você comparou. Pô, você cortou o cabelo, que legal. Qual a diferença? Que está tudo bem. Nada no mundo está errado, tudo está certíssimo, certíssimo. Tudo que acontece no Brasil e no mundo está tudo certíssimo. Tudo certo, não tem nada errado. Vocês não acreditam em mim, né? É bom não acreditar mesmo, porque eu já pedi no começo, que não é para acreditar. A apometria possui um conjunto de técnicas de desobsessão que é muito abrangente e profunda. Na apometria, as técnicas de desobsessão são muito mais diretas, elas vão logo ao ponto. A apometria é um procedimento ativo e não passivo, como eu falei aqui. Traz, vai buscar com energia inversa, traz, encaixa no médium, conversa. Se não quiser papo, a gente chama os caras para levar, leva embora, né? E fim de papo. Se não quiser, a gente dá oportunidade para que a pessoa venha, o espírito, né? E faça pelo menos um pequeno bem ali no momento. Não quer fazer? Recebe as consequências. Algumas técnicas. Conforme o livro de apometria, que aí está, de A a Z, com o impostor AP, nós temos 150 técnicas mais usuais em um trabalho apométrico.
Tem também uma técnica de harmonização no lar, com a impulsoterapia, a qual pode ser usada por todos os interessados. Acredito que muita gente aqui faz um evangelho no lar, ou faz uma prece no lar, com a família, né? Pode ser introduzida essa técnica junto. Essa técnica nos possibilita a pegar todos os espíritos que ali estão e encaminhar para a colônia Elos e Amor e Paz. Não ficam ali na nossa casa, após o evangelho. Depois vocês podem dar uma olhada no livro, né? Esse é o nosso livro, que está à disposição. Aqui na frente é a 4ª edição. A técnica do livro, ela vem numerada, ela traz o nome e o número, traz o procedimento, a finalidade, o uso espiritualista ou filosófico e o uso médico e terapêutico. O nosso livro é para pessoas que querem aprender ou que são autodidatas também. Tá? Então nós temos, por exemplo, peguei o exemplo número 4. Então a técnica número 4 se chama abrir frequência de uma pessoa. Procedimento, como se faz? O impulsionador dá o comando de abrir a frequência dizendo, abrindo a frequência do Paulo, e o espaço-tempo se abre. Mas para isso ele tem que autorizar. Tem que falar o nome, autorizar que abra a frequência, e daí a gente pode fazer o procedimento. A finalidade, para que serve essa técnica? Abrir o espaço-tempo da pessoa a ser tratada. Depois nós vamos falar de algumas experiências. Nesse espaço-tempo pode surgir uma experiência física em um passado qualquer, onde existe uma desarmonia ou um problema mal resolvido com alguém e que esteja atrapalhando a experiência física atual, a reencarnação atual da pessoa. Há a possibilidade também de aparecer problemas da vida atual, que deve ser trabalhado. Tudo é possível de aparecer, desde que eles permitam. Tem uma egrégora que permite o que pode e o que não pode. É possível que surja corpos desdobrados de bioenergéticos físicos, ou seja, encarnados, ou corpos desdobrados de bioenergéticos ligados a pessoas em processo de relação importuna. Aqui se lê obsessão. Vou meter um pouquinho mais. A espiritualista e filosófica é utilizada logo após a técnica 58, que é dissociação emocional. Como que chama isso? Essa técnica de dissociação emocional, a pessoa vai falando os seus problemas. Conforme ela vai falando, vai abrindo espaço-tempo. Porque se nós não falarmos, o problema é nosso. Fica guardado aqui dentro. Eu tenho que falar. Tenho que vir aqui falar com o preto velho, falar com... Né? Tem que falar, eu tô assim, tô assado. Se você não falar, é seu. Ninguém vai se preocupar com você. Eles são muito educados, ninguém vai tirar o seu problema de dentro. Não, você tem que falar, eu tô com problema. Ah, bom, tá com problema? Quer que eu ajude? Então eu vou ajudar. Né? É que nem aquela história. Deus está aí na porta. Jesus está aí na porta. Não convidou para entrar, ele é educado, ele vai para outra casa. Certo ou não? Temos que chamá-lo, temos que pedir, falar o que nós queremos. Mas também temos que saber o que falar. Vai fazer que nem um cara que pediu uma casa e um carro, não explicou direitinho, ele ganhou um trailer. Uma casa e um carro. Então tem que explicar, eu quero uma casa com um carro dentro, uma esposa bonita, um marido bonito. Tem que falar o que quer mesmo. Tá certo que de vez em quando não vem, porque não tem, né? Mas tem que falar o que quer, pelo menos. Depois você vai tirando uma coisinha, vai tirando outra. Eu quero um emprego, tá? Arruma um emprego lá nas docas, ganhando mal. Não, eu quero ganhar um emprego, ganhando bem, tendo bons amigos. Tem que falar o que quer mesmo. Ou não? Hã? Senão não tem jeito. Eu já nem peço mais, porque o que eu quero não dá mesmo. É a médica terapêutica que é utilizada para fazer uma limpeza no espaço-tempo da pessoa, com ou sem a utilização da mediação vibracional, ou seja, sem ou com
a mediunidade, usando somente a capacidade anímica do médico ou do terapeuta. Ao término da terapia, utilizar a técnica 87, que é fechar a frequência da pessoa. Quando a gente fala aqui em mediação vibracional, porque a mediunidade ela não é só do plano espiritual para o plano físico. Quem já leu alguns livros aqui de André Luiz, tinha mediunidade de espírito para espírito, né? Do mais alto para o mais baixo. Mediunidade nada mais é do que ter uma mediação. Então não significa que só nós que estamos encarnados temos esse privilégio. Esse privilégio é de todo o universo. A comunicação com eles. Nossa. O que acontece quando não fecha a frequência? Fica aberta. Há a possibilidade de espíritos adentrarem na sua frequência. Tem que ser fechada. Da mesma forma que pediu para fazer a abertura? Para abrir tem que fechar. Sempre é assim. Tem que fazer o completo o trabalho. Senão fica como se fosse uma porta aberta. Fica aberta. Nós temos, na preparação dos trabalhos, a gente faz várias proteções e abre a frequência do hospital para que os médicos venham trabalhar com a gente. Médicos, tudo que tem lá, né? Depois tem que fechar, porque senão fica uma porta aberta para obsessores entrar no hospital. Depois tem que se virar sozinho lá. Porque, na verdade, o que acontece? É comum a gente culpar tudo o plano espiritual. Problema do espírito, o problema do espírito que fez. Não. Nós somos os responsáveis. Nós temos a energia condensada no corpo. É nós que mandamos, não são eles. Eles não conseguem vir aqui mexer uma palha, com algumas exceções. E nós, com o nosso pensamento, estragamos o plano espiritual como um todo. A responsabilidade é nossa que estamos na carne, porque nós temos a força. 2 trilhões 125 bilhões de quilowatt-hora tem aqui no meu corpo físico de 85 quilos. Vocês já imaginaram isso? 2 trilhões 125 bilhões de quilowatt-hora. O meu corpo sustenta 1 milhão de residência, gastando 200 kW por mês, durante 90 anos. Dá para entender a força que tem aqui? Nós estragamos o plano espiritual, eles não conseguem estragar o plano material. Com raras exceções, né? De espírito que se materializa e tal, seja outro. Então a responsabilidade é nossa, sempre é nossa. Perguntas? Esse processo pode ser feito em qualquer lugar? Sim. Desde que você faça as proteções necessárias. Normalmente nós fazemos 3 pirâmides, né? Porque a pirâmide é uma proteção que dificilmente um espírito consegue abrir os ângulos, né? Nem para entrar, nem para sair. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Nós fazemos 3 pirâmides, conforme a orientação do Dr. José Lacerda de Azevedo. Então pode ser feito em qualquer lugar, sim. Porque depois é feita a limpeza, né? Quer fazer na sua casa? Pode, não tem problema. É claro que se você tiver uma casa, como aqui, por exemplo, você tem toda uma proteção maior, uma egrégora maior, uma força maior, mas nada impede de fazer em casa. Eu tiro esse tabu, não é perigoso, desde que faça direito. Isso, perfeitamente, não. Perfeito, exatamente. Desde que você sabe o que está fazendo, tendo as 3 coisas que a gente pediu, boa vontade, boa vontade, boa vontade, e fazer com amor. Né? Fazer com segundas intenções, nem faça. Eu já trabalhei em médium lá, no grupo que eu trabalhei, e às vezes o espírito obsessor não tem embora, se tiver uma força muito grande, Sim. como é que você vai mandar de novo? Sim, normalmente um grupo apométrico tem que ter uma colônia que lhe dá guarida, né? Como aqui acho que a colônia é Aruanda, né? Aruanda, né? Aruanda é uma colônia móvel, se eu não me engano. Ela se movimenta conforme a necessidade do planeta, né? Então, todos nós temos que ter uma colônia. Não adianta querer... e outra coisa, não fazer espetáculo. Nenhuma filosofia, nenhuma técnica é espetáculo. Tem que ser usada para os fins que ela veio.
Fez espetáculo, você perde toda a proteção. Entendeu? Se um médico querer aparecer mais que o outro, também é complicado. Tem que ver tudo isso, claro, mas possibilidade de fazer em qualquer lugar, tem. Possibilidade tem. Você não vai... Qual o número mínimo de médios, de equipe que você precisa para... Então, eles pedem normalmente, no mínimo, 7. Porque você tem 5 arestas da pirâmide e 2, caso falta 2, tem 2. Mas você pode fazer com qualquer número. Tem gente que faz com 2. Um médio e um coordenador. Eu tenho um grupo de 25. Então, também não tem assim, não é uma coisa, né? Dá para fazer, sim. Perguntas? Onde entra nisso? Antigoécia é uma das técnicas que o Lacerda trouxe. É uma das técnicas, não é uma das leis. Ele deixou 13 leis. Antigoécia, como é um nome bonito, chama atenção, então ele é usado para atrair as pessoas. Né? E aqueles que precisam, claro, que estão com problema de magia e tal. Mas é uma técnica somente, não é uma lei. Lacerda deixou 13 leis, né? E ela está inclusa numa dessas leis, na Antigoécia. Por que o comitê é feito em grupo? Porque já tem lugares que eles têm um grupo, várias pessoas, eles fazem ao mesmo tempo com um número X pessoas. 10 pessoas em macas, eles estão fazendo... A apometria que a Lacerda deixou para a gente trabalha uma pessoa só na maca e as 10 em volta. E leva em torno de 45 a 1 hora. Não dá para fazer como o nosso amigo faz, que trabalha com muita gente, que é um outro tipo de técnica, que é muito bom também, porque ajuda muita gente. Mas a apometria que a Lacerda deixou, depois vocês vão entender nos exemplos que eu vou passar para vocês, como que funciona. É uma pessoa sendo trabalhada durante 45 minutos por 10, 12 pessoas. Só que é um caso interessante. Quando o espírito vem, um caboclo, por exemplo, vem trabalhar a pessoa, ele trabalha todos do grupo. Quando um médico trabalhar a pessoa, ele trabalha todos do grupo. Então, beneficiados somos nós, né? Não a pessoa que está sendo tratada em si. Nós não tratamos muitas pessoas. É uma por dia. Quando fazemos trabalho à distância, então a gente faz um presente e uma distância. Fora isso, é difícil. A apometria, ela é igual a Umbanda, ser cobrada? Não. Pode cobrar se quiser. Nós, na nossa casa, já tem por princípio não cobrarmos. Não, mas pode ser cobrado. Eu estive dando um curso em Cuiabá e eles cobravam, na época já, há uns 2 anos atrás, R$150 uma sessão de apometria. Nada impede. Depende da minha necessidade. Na Itália, os passistas trabalham nos hospitais, ganham e têm sindicatos. Tudo vai da cultura de cada um. Agora vocês perguntam para mim, e como que eles sabem quem é passista e quem não é passista? Vocês não vão acreditar, eles pegam um natimorto, medem com radiestesia, ou tiram a quirliangrafia e mandam a pessoa dar um passe. Dependendo da aura que cresceu, ele é associado. Engraçado, né? Se não crescer muito, não é associado. Não pode trabalhar nos hospitais. E com indicação médica. A única coisa, eles não podem pôr a mão no paciente. Jamais. Sempre de longe. Aliás, no Brasil, o nosso sindicato, o Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas, junto com o Combramaço, o Conselho Brasileiro de Autorregulamentação da Massoterapia, já está em Brasília conversando com o Ministério da Saúde e nós vamos pôr reiki em todos os hospitais do país, obrigatoriamente, com profissionais, através do Ministério da Saúde. Isso está crescendo, né? E tomara que cresça rápido. Mais perguntas, por favor? Como chegou esse conhecimento da apometria? Apometria? Como eu falei, doutor José Rodrigues, ele morava aqui no Rio de Janeiro e teve que fazer uma cirurgia de olho. Ele procurou o doutor Sherman, no Rio Grande do Sul, que é o criador do Banco de Ouro do Brasil, para fazer a cirurgia nele. E lá, no hospital, ele fez algumas demonstrações da hipnometria, como eu falei.
E Lacerda assistiu 2 dessas hipnometria. Ele já tinha um cabedal grande, né, de conhecimento espiritual. Falou, pô, tem uma coisa que eu não vi. Daí ele começou a desenvolver. E como ele era médico e trabalhava na ala de pessoas especiais, ele teve um grande rebanho para aprender, né? Depois de 25 anos de apometria, ele fez o livro. Quer dizer, não fez, fizeram. Engraçado, ele não queria fazer o livro. Ele não queria fazer o livro. Ele tinha medo. Tinha medo de que os outros usassem a apometria do lado contrário, e que dá para fazer, né? Então ele não ensinava. Então toda vez que o espírito puxava a orelha dele, ele pegava todos aqueles papéis dele, e depois guardava. Que nem fez Getúlio Vargas aqui na guerra, né? Você sabe dessa história? Por que na bandeira dos nossos pracinhas tem a cobra fumando? Vocês sabem? Não sabem? Então vamos lá. Então Getúlio Vargas tinha os nossos 10 mil pracinhas acantonados no Rio de Janeiro. Toda vez que os Estados Unidos, não, manda para cá, ele pegava e marchava com o pessoal no Rio de Janeiro, depois guardava a turma. Toda vez, marchava e guardava. Então, entre os soldados, eles falavam assim, você sabe quando nós vamos para a guerra? Quando a cobra fumar. Por isso que eles fizeram, a cobra fumou e foram para a guerra. Então, Lacerda foi a mesma coisa, ele não queria fazer o livro. Daí apareceu um jovem, fez amizade com ele, ajudou ele a fazer o livro, escreveu tudo lá. Daí Lacerda falou, você quer fazer o prefácio do livro? Eu faço. Só que ninguém deve saber quem eu fui e quem eu sou e para onde eu vou. Ninguém sabe quem fez o livro por Lacerda. Imagina se não mandaram um cara de lá para fazer, né? Foi essa a minha pergunta. Isso. Como ele conheceu a técnica. Foi assim. Essa foi conhecida. Depois foi desenvolvido lá no Rio Grande do Sul. Até hoje, no Rio Grande do Sul, eles fazem a hipnometria também. Não adotaram a apometria. Por favor. Existe, eu entendi o que o senhor falou. Eu tenho uma dúvida. Por favor. Uma só tem um monte. Por favor. Mas a apometria, ela trata, por exemplo, todo mundo tem vários problemas. Então, qual é o problema específico que leva uma pessoa a procurar a apometria? Uma pessoa normal, entendeu? Ah, meu caso é certo de ser tratado na apometria. Quais são os sintomas? O que eu tenho que reparar? O que vocês têm que receber em mim para saber que, bem, eu me trato aqui na Umbanda, né? Porque eu sei que eu estou no lugar certo pela alegria que eu tenho. Sim, com certeza. Tá? A apometria quais são os sintomas? O que diferencia um caso certo de se tratar na apometria? Ou a apometria trata tudo? O mesmo caso que você se trata na Umbanda. Alegria? Então, mesmo caso. Não existe, todas as técnicas, elas foram trazidas para a Terra para o nosso benefício. É claro que, por exemplo, se você fizer uma regressão terapêutica, o que aconteceu? Você vai ter uma busca diferente daqui. E que vai te fazer bem também. Se você for fazer uma reflexologia, você vai ver o quanto é gostoso e vai tratar todo o seu corpo diferente daqui. E você vai ficar feliz também. Então, eu sou de opinião que nós devemos conhecer de tudo um pouco. Por exemplo, eu sou acupunturista, a pessoa chega para mim, eu quero fazer acupuntura para a coluna, umas 15 sessões tá bom. Eu falei, não, vou fazer uma sessão só, faço reflexologia, faço reiki, faço iridologia, eu vou cuidar de você como um todo. Por que 10 sessões de uma coisa só? Vamos usar de tudo. Né? Agora, se você está bem, se você está feliz, você não precisa de nada. Não, para que procurar também, né? Não tem necessidade. As pessoas que procuram é porque tem pode até estar de saúde boa, mas tem um ratinho ali. Ela quer tirar aquele ratinho, então ela vai procurar. Vai no médico, né? Vai ler a carta, vem aqui na Mata Verde, depois vai lá na Quimbanda. E tem muito disso. Eu procuro até um monte de coisa e depois se atrapalha todo, né? Depois não sabe nem quem ajudou, quem atrapalhou. Não é verdade?
Pô, vem aqui os guias fazem uma coisa, vai lá na Quimbanda, os guias querem fazer, briga os guias lá. Daí você vai lá no outra Umbanda e briga os 3 guias. Eu falei, 5 guias brigando para ajudar você. Não, procura uma coisa só. Vai com calma. Faz um tratamento aqui de 6 meses. Ah, não estou muito bem. Aí sim, vou para outro lugar, mais uns 6 meses. O cara vai em uma semana, vai em 4, 5 lugares. Pô. Uma pergunta. Pois não. A Umbanda, nós temos um zelo muito grande de que trabalhamos dentro de uma casa por conta da egrégora, por conta da proteção. Então, por exemplo, o bandista, ele sabe que para o cuidado dele, ele não vai trabalhar na casa dele. Por isso, ele procura um terreiro, procura um local para trabalhar. Certo. Desculpa se eu entendi errado. Por favor. Mas no momento que o senhor coloca que o seu livro é didático e qualquer um pode aprender, existe uma liberdade de qualquer pessoa trabalhar e fazer em qualquer lugar a apometria? Perfeitamente. A Umbanda é um tipo de coisa que deve ser feita numa casa. A apometria você pode fazer em qualquer lugar. Não podemos comparar também. Tudo é novo. Mesmo eu trabalhando como o senhor citou, com bioenergia. Sim. Sabendo que essa bioenergia, ela de uma certa forma, por exemplo, eu não sei que bioenergia eu vou estar trabalhando. Então não trabalhe. Não, então não trabalhe. Certo, mas já começa eu por aí. citando o fato Sim. de uma pessoa que não questiona isso que eu estou Certo. falando, pegar esse livro e mexer com o que ela não conhece. Como Isso. que resolve? Porque veja bem, quando você começa a usar a apometria, existe uma egrégora da apometria também. E principalmente o nosso livro trabalha com a colônia Luz de Amor e Paz. Quando você se propor a fazer o que está no livro, você vai ter a proteção da colônia Luz de Amor e Paz. Se você fizer direitinho, não tem problema nenhum. Agora, claro que você não fazer um trabalho em casa de magia e tirar magia que nem faz a Umbanda, pelo amor de Deus. Isso, cada um dentro do seu métier, cada um dentro da sua estrutura, dentro do seu conhecimento. Você tem toda a razão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Por favor. Cada egrégora tem uma colônia? Não saberia dizer, porque a egrégora dos Preto Velho, a egrégora dos Caboclos, a egrégora é tudo na Aruanda, né? Tudo que vem da Umbanda é Aruanda. Aruanda. E essa outra colônia que o senhor cita? Também tem várias egrégoras lá. Tem várias egrégoras. O que é egrégora, para a gente entender? Você poderia explicar para nós? Egrégora é uma forma de pensamento. Por exemplo, a egrégora médica é uma forma de pensar na medicina. Isso é uma egrégora. Aqui, por exemplo, temos várias egrégoras aqui reunidas. Temos professores, com certeza, temos enfermeiro, né? Então, várias egrégoras. Egrégora é uma forma de pensamento. Né? Por favor. No caso, então, embora seja possível compreendermos a apometria, no livro é desejável, então, ter uma iniciação formal para maior segurança. Perfeito. Eu não diria iniciação, porque a apometria não tem iniciação, mas um grupo de trabalho. Por exemplo, o nosso grupo ele é fechado. Nós não trabalhamos com gente vendo, com gente vindo, não, é fechado. São 10 pessoas, sempre as 10 pessoas. Por quê? Porque isso vai dando uma confiança maior entre nós e vai dando uma força maior no trabalho. Não adianta ir num trabalho apométrico, aliás, não adianta ir em lugar nenhum filosófico, se eu chegar lá e começar assim, mas que bonezinho feito, se fosse amarelo seria melhor, ou vermelhinho. Não, pelo amor de Deus, fica em casa. Não vem aqui no Mata Verde para reparar a roupa da outra, o cabelo da outra, fica em casa. Boa vontade. Não atrapalhe quem quer trabalhar. Não vem aqui só porque eu gosto dele. Eu vou lá porque eu gosto dele, mas vou lá fazer o quê? Fica em casa. Entendeu? Fica em casa, pô. Fica lá assim, televisão, novela. Agora tem o Pedro Álvares. Pedro não. Dom Pedro. Não é Dom Pedro, não. Dom Pedro? Tem o Dom Pedro, tem a outra que sacaneou o marido. Fica lá e ensina essas coisas. É muito bom isso. Muito bom, porque traz uma energia na gente que os vermes começam a entrar. É ótimo. Né? Cria um humus, né? uma comida, que daí os vermes começam a entrar. Daí fica uma aura cheia de verme que vai dar um monte de trabalho aqui para limpar depois. Não?
Fica Essa forma que o senhor usa de trabalhar com 10... 10, 12, 15, Seria uma maneira também de elevar a frequência vibratória. Perfeito, de todos. Para poder, Ao mesmo tempo. como se fosse no cristal, né? Sim. Vamos fazer uma purificação e elevar o... Tem muitas vezes que nós chegamos lá para trabalhar, desce o guia e fala, hoje não tem trabalho. Nós vamos cuidar de vocês. Tem alguém que não está sintonizado, eles não falam quem é. Problemas emocionais, assim, Tem alguém que está... dia a Então dia. ele começa a trabalhar todo mundo. Engraçado isso. Porque, veja bem, vamos falar aqueles que frequentam aqui a Mata Verde. O caboclo Mata Verde tem obrigação de cuidar daquele que vem na casa, ou não? Se eu estou numa apometria, eles têm obrigação de cuidar de mim. Por que tem obrigação? Porque nós somos a ferramenta de trabalho deles, simplesmente. Por isso que você diz que é feliz, né? Aquela mulher é feliz porque você está aqui sendo tratada, você dá a eles o que eles precisam e ele dá a você o que você precisa. Olha que beleza. Né? Escuta, até que horas vai? Senão... À vontade. Por mim. À vontade, eu vou até meia-noite aqui. Não, tá bom, tá. Quem mais? A apometria tem também tratamento, por exemplo, dos membros, né? Acho que Sempre. tratamento individual Sempre. dele mesmo, sempre. Né? Sempre. Primeiro tratamos nós, depois os outros da rua. Técnicas específicas, por exemplo, na apometria ela tem toda uma série de técnicas específicas, né? Tem. Existe esse autotratamento da pessoa em casa, por exemplo, dela se preparando para depois trabalhar? O preparo seria logo a hora que levanta, já começa a levar o pensamento ao Pai, já começa a se, né, procura manter o pensamento em ordem, né? Não tem proibição nenhuma de comida, mas é claro que o cara não vai comer uma feijoada e depois vai à noite na apometria, né? Pelo amor de Deus, e nem aqui, né? Come à vontade, mas come com, né? Com calma, com tranquilidade, né? Sem problema. Não existe regras, não existe não faça. Mas alguma coisa mais específica, como por exemplo, vai abrir, se abrir as energias e tal, alguma coisa mais específica? Em casa não, você vai abrir não no trabalho. Isso antes do trabalho não. Não, você vai abrir no trabalho. De repente você abre seu corpo e entra coisa que não pode entrar, é complicado. Não pode estar abrindo assim, né? Quando o senhor faz a abertura da frequência, né, que usa o estalinho do Isso. para fazer tipo de uma métrica de tempo ali, né? Para fazer a regressão, cada estalinho é como se fosse um período. É um impulso. Não tem tempo. Eu posso dar 2, 3, 5, 10. Não tem número cabalístico. Ah, entendi. Lacerda usava 7. É isso. Né? Porque tem... O número 7 para nós nos persegue, né? 7 dias da semana, 7 orixás, 7 mestres ascensionados, né? 7 super universos e o central no meio, tudo 7, né? Então, o 7 é... Porque é baseado também na frequência do tempo ali, né? Para poder a energia alterar. Porque os campos, cada estalo que você dá, você cria uma movimentação molecular no ar, né? É que nem você jogar uma pedra na água e jogando outra, ele vai aumentando aquele diâmetro. Só isso, não é nada de cabalisticamente, não. Tem muito menos incorporação aqui, né? Então, Bom. a apometria não quer necessariamente a incorporação. Não, queremos sim, queremos, mas não precisa, não. Não precisa. Na apometria não precisa ter média de incorporação. Se tiver, é melhor, né? Bem melhor, para receber nossos Exus, nossos... Porque lá também recebe tudo isso que recebe aqui, viu, gente? Não tem como é feito. Só pelos... Sumi lá. Só pelas sensações das pessoas. Por exemplo, você está lá, ele fala assim, olha, eu estou vendo um gato preto em cima do muro. Então você já trabalha. Você não precisa, né, incorporar. Não precisa incorporar. E daí... Desdobramento também é usado também. Desdobramento. Desdobramento, sim, é sempre. Na preparação já desdobra todo mundo. Já desdobra todo mundo para trabalhar no campo búdico. Porque no búdico não tem tempo, né? E nem espaço, é um campo búdico. Certo? Vamos... Toda a equipe é desdobrada. Todo mundo, isso. Não. A pessoa que está trabalhada, não. Só a equipe. Porque quando a gente prepara a equipe, a pessoa está fora. Depois que ela entra, ela está desdobrada, ela só abre o espaço-tempo.
E daí os médiuns e as pessoas começam a visualizar as coisas que nós vamos mostrar. 3 trabalhos recentes que vocês vão me ajudar a interpretar. Agora eu quero ver. Oi? O senhor quer ver a cobra fumar? Claro. Pensa que eu só vim aqui ensinar, eu vim aqui aprender também. Aliás, ensinar não. Não quero que acreditem em mim. Quando o senhor faz esse tratamento dos corpos sutis ali, que são todos separados. Sim. Quando fecha o trabalho, que tem que reorganizar Vem tudo junto. de novo, Tudo tem junto. alguma sensação que às vezes a pessoa sente um mal-estar, alguma coisa assim? Mal-estar não, bem-estar sim, Bem-estar. sempre, sempre. Porque mexe com a frequência dela, né? Isso. Aí talvez ela tá com uma frequência tão baixa... e depois Você ela- acerta, né? Mas ela não sente nada, ela se sente bem. Sente depois, sente bem. A pergunta, é bom esclarecer. Nós não trabalhamos os corpos. Não, eu entendi. Quando a gente abre a frequência, vem o corpo que precisa ser trabalhado. Nós não nos preocupamos que corpo que é, se aumentar o superior, inferior. Não nos preocupamos. Nos preocupamos em trabalhar. Por isso que muita gente não entende o que foi feito. Mas quando a pessoa levanta na maca, levanta até com uma outra face. Isso que é o gostoso. Uma pergunta. O senhor comentou que na sua casa existe a incorporação para se trabalhar com a apometria. Sim. Não sei se o senhor conhece, acredito que sim, com certeza. O Roberto Peixoto, lá no Rio Grande do Sul. Claro que conhece. Ele psicografou o nosso livro. Isso, e ele fez agora um livro muito interessante a respeito da apometria, que lá eles trabalham com a incorporação. Sim. Né, com as linhas da Umbanda, que eles dão preferência que as linhas da Umbanda se trabalhem, que venham as linhas, o marinheiro, todas as linhas, para que façam o trabalho com as pessoas em macas, mas eles dão a preferência. Então, Onde ele não trabalha na Sociedade Brasileira de Apometria, porque lá é kardecista. Ele tem acesso lá. Deixa eu contar uma história sobre ele. Quando nós fomos fazer nosso primeiro livro pela Editora do Conhecimento, então nós pedimos para o Sérgio para fazer o prefácio do livro, que é o dono da Editora do Conhecimento. Ele falou, não, eu tenho um amigo que faz. Pegou, pá, Roberto, faz aí um prefácio para um livro. E não falou o livro. Não disse que livro que era. Daí ele incorporou Ramatiz, e Ramatiz falou sobre a apometria. Daí que ele ficou conhecendo o que era a apometria. Através do Ramatiz, quando fez o prefácio do nosso livro. Ele queria entrar na Sociedade Brasileira de Apometria, mas lá é kardecista, não deixava ele entrar. Uma vez nós estivemos lá no Rio Grande do Sul e o nosso guia, Jerônimo, conversando com o pessoal, deu lá os seus nó e ele conseguiu entrar na Sociedade Brasileira da Apometria. Até então ele escreve livros sobre apometria. Foi essa a história do... Interessante também, acho que é isso também. Tem vários tipos de egregores que trabalham na apometria. Tem Esse vários. Não é Umbanda, nem Não. kardecista, tem vários. Sim, Tem sim. fora, O Lacerda trabalhava com vários. os pretos velhos. Interessante isso também. Por exemplo, na apometria, nós temos egrégora de médico, egrégora de pessoas que não são daqui, os cavaleiros das galáxias, tem várias egrégoras, né? Como é que chama? Aqui do Vale dos Reis, né? Os guardiões do Vale dos Reis. Tem várias coisas. Nós trabalhamos com a egrégora da Rosa Negra, com a egrégora da Rosa Azul, né? A egrégora da Rosa Azul é Nossa Senhora da Rosa Azul, não sei se vocês conhecem. Ela apareceu recentemente para nós, dizendo que nós pertencemos à Casa da Rosa Azul. Eles são elementos cristalinos que vivem dentro dos cristais, né? Então, tem egrégora para todos os gostos, sem briga, não vamos brigar por isso, né? Não vamos brigar. Você falou Jerônimo, ele é o chefe espiritual do trabalho do senhor? Ele é a ligação da Colônia de Amor e Paz com a gente. Mas existe um chefe espiritual ou não? Não tem chefe lá. Não. Ele apenas... quando nós criamos o nosso grupo,
O nosso grupo chamava Elos de Amor e Paz. Foi construída uma colônia, Elos de Amor e Paz, para nós. E ele é o que faz a ligação, simplesmente. Oi? É como se fosse Emmanuel com o Chico Xavier. É uma comunicação, sim. Não, mas ele não vem. Ele não consegue acoplar. Se tiver qualquer restinha de luz, ele não consegue acoplar. Se ele acoplar, é meio minuto. Ele não consegue ficar acoplado no médium. É muita energia, não consegue. Tem que apagar todas as luzes, ele dá uma comunicação de 30 segundos, 1 minuto no máximo, e já tem que ir embora, porque o médium não aguenta. Vamos aos casos? Vamos? Vamos a uns casinhos aí para a gente discutir? Ai, ai. Se vocês deixarem, eu vou até amanhã aqui. Muito bem. Esse caso foi agora dia 19 de junho de 2017. Foi o trabalho da Joana, ela se queixou de ansiedade, pensamento suicida, desânimo e tratamento com psiquiatra. Essa era a queixa que ela apareceu para nós trabalharmos. Pois não. Se o senhor continuar, Pois não. esse tipo de tratamento, eu vi por conta dos tópicos, poderia ser tratado em crianças que estão... A distância, pode. Não a distância, mas passando, por exemplo, pelo jogo da baleia azul, que tem pensamento suicida, que tem se machucado. Tudo é possível, né? A gente abre a frequência e os guias nos ajudam a resolver ou ajudar as coisas, né? Entendi. Porque, na verdade, nós não fazemos nada, né? Nós somos só ferramenta. Então, tudo é possível. Desde que tenha fé, tudo é possível. Entendi. Então, para ser utilizado em criança, o mais correto seria a distância. Ou a distância, ou com o pai ou a mãe presente. Senta na maca junto com a criança, como já fizemos, e a gente abre a frequência da criança e muitas vezes é tratado o pai e a mãe e não a criança. Entendeu? Mas pode ser, sim. Pode. Tudo é possível. Nós fazemos a nossa parte, depois eles fazem a deles, né? Eu costumo dizer que médico nenhum cura, né? Umbanda nenhuma trata e cura ninguém. Apometria também trata e não cura ninguém. Apenas nós ajudamos que a pessoa se autocure. Porque não adianta passar por um trabalho apométrico, tirar obsessor, tirar energia desarmônica, a pessoa tirar ectoplasma estragado. A pessoa sai dali e continua a mesma vida. O trabalho não serviu para nada. Agora, se a pessoa pensar, poxa, olha, que trabalhão que eu dei, caramba, aquele enxu veio lá, me limpou, não sei o quê. Vou pelo menos melhorar um pouquinho, pelo menos 1 milímetro, vai. Daí o trabalho valeu. Não adianta vir aqui consultar o Preto Velho, consultar com a turma toda aí. Ai, que legal. No outro dia está fazendo a mesma coisa, chutando o cachorro, brigando com a mãe. Filho, é difícil. É difícil mudar costume, mas temos que fazer uma forcinha. Então vamos lá. Então essa era a queixa da Joana. Agora vocês vão me ajudar. Porque no trabalho apométrico se abre vários espaços-tempo no mesmo tempo. E muitas vezes eu nem sei o que acontece. Agora que eu quero ver. Um dos espaços-tempo. Muitas pessoas em volta de um poço sem água, todas tristes, no qual jogaram a Joana dentro. Uma vida qualquer aí. Foi paralisado todas as entidades com o índico carmim, que estavam em volta do poço, encaminhada para Coronelos de Amor e Paz. Retirada a Joana do poço, curada, encaixada no corpo físico. Um espaço-tempo. Perguntas? Ela que vai relatando? Não. Os médiuns que percebem, ela está lá, deitada na maca. Relaxada. Relaxada. Isso, perfeitamente. Em silêncio. Em silêncio. Não. Opa, pode falar. Relaxada em silêncio. Não que ela é relaxada, ela está relaxada, gente. Calma, também não é assim. Segundo espaço-tempo aberto. Em um deserto muito quente foi visto um rei a cavalo, sendo perseguido por muitos cavaleiros, no qual apareceu uma tela muito branca, onde o rei e seu cavalo passaram, e seus perseguidores ficaram perto da tela, foram todos envoltos na técnica da energia inversa,
levado para a colônia, e o rei entrou na colônia pela tela. E agora, quem me explica isso? Eu não sei. Será que a Joana era o rei? Ou será que a Joana fazia parte desse grupo? E agora? A apometria é parecida com a constelação familiar? Não. A constelação trabalha os problemas atuais da pessoa familiar. Isso. Assim, traz o passado, mas para resolver os problemas atuais. Aqui a gente vai buscar onde, não sei. Quem vai buscar são os guias, que trazem para os médiuns e as pessoas perceberem, né? Porque cada um percebe uma coisa, nem todos percebem sempre a mesma coisa. Pode coincidir, mas nem sempre. 2 espaço-tempo já foi aberto no mesmo trabalho. Nesse espaço-tempo, por exemplo, veio uma história, agora outra história. Isso. As pessoas que estão ali recebendo as informações, elas têm que interpretar? Não, eu interfiro. O coordenador interfere. Não tem que interpretar? Não precisa interpretar, não tem necessidade. A necessidade é trabalhar. Por que quero saber quem foi o rei, quem não foi o rei, não? O que aconteceu? Os caras estavam perseguindo, parou a perseguição, pega todo mundo e encaminha para a colônia. A colônia se vira com eles. Não vou me preocupar quem é, quem não é, quem deixou de ser. Não quero saber se eu fui rei ou mendigo na vez passada. Quero saber que eu quero paz. Né? Vamos ver outra? No mesmo trabalho, hein? Compareceu a Maria Padilha, que colocou velas vermelhas e pretas em volta do grupo e desenhou um ponto no chão com pólvora, sendo esse ponto 8 setas, da qual tem o fogo, para a proteção do grupo. Disse que ficaria à disposição dos trabalhos, mas quando chegaram alguns Exus Mirim, ela foi embora, agradecemos. E a vela foi queimada até o fim do trabalho. Não parou de queimar enquanto não chegou no fim do trabalho. Uma proteção que ela veio trazer para a gente. Foi vista uma criança sentada no chão, o qual se transformou em uma velha. A velha era uma obsessora da criança, foi solicitado o encaminhamento da criança, no qual as entidades vovós, pretas, vieram buscar e levar para a colônia. Levou a criança para a colônia. A velha não quis ir para a colônia, foi solicitado que as entidades viessem buscá-la. Vieram os médicos que a sedaram e levaram para a colônia numa maca. Foi visto que em um passado longínquo, a velha fugindo, pois havia sequestrado a criança, saltou em um precipício com essa criança morrendo as duas. Outro espaço-tempo aberto, no mesmo trabalho. Por isso que é demorado. Não dá para fazer em 3, 4 minutos. Quanto eles quiserem abrir. Tem hora que eles falam, chega. Porque é muito trabalho, então... Nós fazemos uma sessão só. Só uma. Não dá para fazer 2, 3, 4. De acordo com o que é permitido. Isso. Algumas vezes as entidades falam, olha, ele precisa de mais uma. O máximo que pediram foi 4. Mas isso raríssimas vezes. Porque depois de um trabalho desse, a pessoa se sente, aquela semana, nossa, né? Ela tem que aproveitar esse estado e mudar o padrão mental. Simples, mudou o padrão mental, valeu 100% o trabalho. Né? Vamos ver outro? Apareceu um bioenergético, provavelmente um caboclo, que macerava umas ervas num pequeno pilão e após macerar colocou na fronte de Joana e nos orientou que não necessitava fazer a cirurgia naquele momento. A gente estava querendo cortar a testa dela, porque ela tinha, a Joana tem um problema de uma espécie de idade, né? Ela tem, por exemplo, 20 anos, mas tem uma idade de 17. Então a gente queria cortar. Então o caboclo falou, não corta não. Não deixou a gente cortar e fez o trabalho dele. Compareceu um homem com roupa de guerra, veio cobrar o pacto, foi conversado com ele, explicado que a Joana estava em uma experiência física, ele não, né? Ela reencarnou, ele não. Ele estava ainda no plano espiritual. Foi feito um acordo, ele foi para a colônia se tratar e estudar. Depois viria ter com a Joana para acertar o seu pacto. Acordo também é feito na apometria. Vem um bioenergético que se disse ser Dr. Fabrício.
psiquiatra e veio orientar a Joana a se tratar com regressão terapêutica e deu o nome de um remédio para ela tomar. Salientou que não podíamos operar naquele momento, pois não seria bom. Vocês percebem que há muita coisa ao mesmo tempo? Por isso que demora 1 hora, até mais. Havia um bioenergético que queria a todo custo fazer a Joana suicidar. Algumas técnicas apométricas usadas nele não surtiram efeito. Tá vendo? A gente fazia lá, mas não conseguia fazer nada com o cara. Tem disso também, né? A gente não é tudo certinho. Daí o que aconteceu? Ele tinha uma mente muito forte e não acontecia nada. Então veio o Exu Tiriri, começou a bater no chão, todos nós fizemos a mesma coisa e foi todo mundo embora. Vai explicar o quê? O que tem que explicar para vocês? Foi feito, foi resolvido. Né? Quando a gente não resolve, eles vêm e resolvem para a gente. Isso é bonito, né? A gente sabe que está sempre tendo uma guarida, né? Foi visto um sacrifício de Joana, olha quanta coisa. Em outra vida, ela estava deitada em uma cruz sobre um altar de pedra. Foi resgatado o seu corpo, enviado para a colônia para a cura, e o altar foi demolido pelos bioenergéticos amigos. No lugar do altar, foi trazido matas, pássaros e um riacho para harmonizar o local. Foi feita, então, toda essa limpeza no local que estava o altar. E os médiuns observam isso, né? Alguns. Aqui que eu quero que vocês me expliquem agora. Até vou pedir para a sua explicação agora, que eu quero ver. Agora eu quero ver. Foi visto Oxalá rodando a Joana, onde batia o pé no chão e ficava uma poça de sangue. Tinha uma espécie de machado na mão e depois se transformou em Obaluaê. Fez uma limpeza e virou Oxalá novamente. Ficou até o final do trabalho. Por favor, eu quero explicação, que eu não tenho. Por que ele batia o pé no chão e saía sangue? Sangue a gente sabe que é vida, né? Algumas coisas não tem explicação, é portanto que ela ficou bem. Esse acabou. Alguma pergunta? Viram que diversidade acontece no trabalho apométrico? Como ficou Joana depois? Excelentemente bem. Sim, ela acompanha tudo, ela percebe tudo o que acontece. Depois, no final, nós voltamos a sentar em volta e cada um diz o que foi visto, o que aconteceu e por quê, se tem a explicação. E no fim, ela também diz o que aconteceu, o que percebeu, ao vivo e a cor. Qual que foi o relato dela? Eu não lembro, mas pelo menos ela ficou bem. Eu não lembro o relato das pessoas. Muitas vezes eles falam, aquele cara falou uma coisa, parecia eu, sabe? Essas coisas acontecem, porque é um corpo dela que incorpora e fala com ela. Um corpo que sai de mim, incorpora na média e conversa comigo. Falou, vai me ajudar a cuidar de você ou não? O duplo etérico faz isso. O duplo etérico, como dá vida e mantém a vida ao corpo físico, uma vez fizemos um trabalho com um camarada que fumava muito. Daí o duplo etérico acoplou no médium e falava para ele, para de fumar, não estou conseguindo fazer a minha função, que é cuidar do seu corpo. O próprio corpo do duplo etérico conversando com o cara. Muito interessante. Alguma pergunta do anterior? As pessoas procuram o senhor, procuram a colônia, mas assim, são várias situações que antecipadamente vocês se apercebem. Já que é um trabalho minucioso, é um trabalho que demora um certo tempo, como saber quem mais necessita naquele momento de ajuda? Você fala que está deitada na maca? Não, para fazer uma triagem, porque o senhor explica que são 10 médicos que trabalham em uma única pessoa. Isso. Com certeza são várias pessoas que vão procurar vocês, com vários problemas. Sim. Como selecionar essas pessoas? Quem é que tem mais necessidade no momento? É feita uma triagem por médiums que têm a sensibilidade. Sensibilidade. Aí eles percebem quem precisa mais, quem não precisa. Ou eu tinha uma lista, aliás eu estou terminando agora, a lista do ano passado ainda. Eu tenho ainda algumas, acho que umas 7 pessoas para fazer. Lista do ano passado. Não estou pegando mais nome. Agora tem que ir para o instituto, nós fazemos uma
uma palestra e depois dá o nome lá. Quando vai chamar? Não sei. É difícil. Porque você vê, demora um trabalho desse. É uma pessoa por dia. Diferente de um trabalho aqui que tem vários médicos, que ajudam muita gente, né? Cada técnica é uma técnica. Não tem como comparar, né? Então, vamos ver o trabalho da Débora? É interessantíssimo esse, viu? Foi no dia 19 de junho agora, de 2017. Ansiedade, pessimismo, desânimo e vive no passado. Né? Aliás, quem que não vive no passado aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo vive no passado, né? Ou não? Você não vive no passado? Ah, pode fazer. Era a única que não ia viver no passado, hein? Por favor. Isso daí, os trabalhadores Sim. sabem antecipadamente sobre a Débora ou não? Não. Ela entra, a queixa dela é isso, só. Mas eles sabem dessa queixa ou não? Sabe porque é aberta a frequência e pergunta para ela o que ela tem. Pergunta o nome, ela fica lá fora, a gente se prepara. Entra, deita na maca. Pode dizer seu nome? Ela fala. Se permite abrir a frequência? Sim. Quais são as suas queixas? Só. Nada mais. Nós não conhecemos antecipadamente. Nem quero que conheça. Tem que acontecer tudo. Então vamos lá ver. Ao abrir a frequência da Débora, apareceu um bioenergético dentro do seu agregado espiritual, sugando as suas energias. O que é dentro do agregado espiritual? Dentro do corpo dela. Quando nós odiamos alguém, um corpo nosso vai e adentra dentro do corpo da pessoa e fica vivendo lá dentro. Vocês sabiam disso? Quanta magia negra é feito pegando o bioenergético de outra órbita planetária e enfiando dentro de você. O coitado nem sabe o que está acontecendo. Então ele é obrigado a sugar a sua energia para poder sobreviver. Como se fossem as lavas astrais? Não, lavas é outra coisa, mas é possível. Estamos falando de bioenergético mesmo. Então, quando a gente libera aquele bioenergético, ele fica todo satisfeito. Quer dizer, ele fica com medo primeiro, porque está tirando ele do conforto. Ele não conhece o planeta Terra. Daí a gente pede para a família dele vir buscar. Daí ele vai tranquilo. Então, lembre-se disso. Quando a gente odeia alguém, quando a gente tem raiva de alguém, um corpo nosso sai e vai dentro do corpo da pessoa. O famoso eu sou você, você é eu. Eu sou vocês, vocês são eu. É mais ou menos isso. Magia negra tem muito disso. Né? De usar lavas, de usar ovoides, né? Usar ovoides também, para colocar dentro da pessoa e ficar sugando. Então, já apareceu isso aí. Um médio de transporte tirou o cara e foi enviado para a colônia. A gente via tudo para a colônia. Coitados, os caras estão até cansados de nós. Vai tudo para lá. O mesmo nem sabia porque estava ali, fora colocado por magia negra. É comum, né? Esse tipo de... né? Já foi fotografado algum trabalho desse e apareceu algum ponto energético na... Não, nós não fotografamos, não. A gente segue as ordens do Lacerda. A apometria não é espetáculo. Ah, eu queria dar uma olhada para ver. Apometria não. Quer vir participar do grupo? Seja bem-vindo. Não gostou? Tem o direito de sair. Mas só para ver? Porque a câmera digital, por causa de uma outra frequência que Sim. ela trabalha, ela registra coisas que os olhos não conseguem ver. A quiligrafia, então, é excelente para isso. Muito bom. Quiligrafia, né? Então, vamos lá. Débora foi levada para a colônia bicentral para a limpeza através dos cristais das águas. Quando eu falo Débora, é um corpo da Débora, tá? Não é a Débora como um todo, é um corpo dela que foi levado para a colônia bicentral, que nós trabalhamos. Ela ficou deitada nas águas, em uma cama de cristal, e as águas iam passando sobre ela. Depois de limpa, ela foi levada para outra colônia para tratamento com ervas. Ficou deitada em uma cama feita de ervas e foi colocada erva por cima. Retornou e acoplou no corpo. Então ele foi para 2 colônias trabalhar. Além da colônia de Amor e Paz, tem outras colônias que trabalham com a gente.
Foi visto Débora trabalhando como sacerdotisa em uma civilização muito antiga, na qual tinha contato com seres de outras órbitas planetárias. Ela estava trabalhando aqui com os Incas, com os Maias aqui, né? Já há muito tempo. Ao ser convidada para vir para a época atual, ela não queria vir, pois estava muito bem lá. Claro, sacerdotisa, cheio de gente para trabalhar com ela, né? Porque o espaço-tempo... Gente, quando a gente morre... Tem morte? Não. Quando a gente desencarna, a gente fica por aqui mesmo, viu? Fica em 2017. A não ser aqueles que têm um pouco de conhecimento, que a pessoa vem buscar. Senão ficamos todos aqui. Pode ser que todos nós, nesse momento, estamos mortos. Né? Ou não? Não? Não, calma. Pode ser, né? Estamos enterrados vivos na carne, porque aqui é o verdadeiro enterro. Depois que você solta esse corpo, você está livre, né? Você está enterrado aqui. Bom, daí o que aconteceu? Veio o Exu Zé Pilintra, foi lá e trouxe ela de volta, com todo o charme dele, trouxe de volta para cá, para 2017. Foi acoplada no corpo físico. Você vê que interessante? Foi lá naquela época, trouxe ela para cá e acoplou no corpo físico. Ele foi buscá-la. Compareceu um amigo de Débora, desta outra órbita planetária, dizendo que ela só vive no passado porque gostava de seu trabalho de sacerdotisa. Que agora, com o resgate desse corpo, tudo iria melhorar. Veio um bioenergético, iniciou a falar com Débora, orientando que, de hora em diante, deveria deixar de lado tudo o que aconteceu no passado e viver do presente, dali para frente. Deveria esquecer certo ex-namorado que a faz sofrer muito e olhar para o futuro, devido a ter uma pessoa que vai aparecer em sua vida para compartilhar os seus momentos. Essa pessoa não aparecia porque ela estava vivendo no passado. E já apareceu, tá? Fiquei sabendo já. Já apareceu. Alguma pergunta desse trabalho? Então, o ego dela naquela outra vida estava muito acerbado? Então, ela gostava do trabalho, né? De sacerdotisa. Embora fazia o bem, isso, ela gostava, ficava lá. Embora o cordão de prata, né? Estava ligado lá, mas um corpo dela ficava lá. Ficava lá trabalhando como sacerdotisa. Sim, ela gostava do trabalho, fazia o bem, fazia suas magias, tinha contato com aquele povo de onde ela veio. Então ela estava bem. Não queria vir junto com o físico numa nova reencarnação, por exemplo, numa nova experiência física, né? Estava bem lá. Mas daí ela veio. Perguntas? Seguimos? Isso aqui foi agora 10 de julho, pouco tempo, né? Do Francisco. Dores generalizadas, fraqueza, sonho constante, sempre apanhando. Ele sempre apanhava no sonho e saía ensanguentado, coitado. Dava até dó dele, né? Sempre apanhava, né? Então vamos lá. Foi visto um castelo com os cavaleiros na entrada tomando conta. Foi encaminhado todos os cavaleiros para a colônia e colocado abaixo o castelo para entidades não fazerem esconderijos, plasmando também uma floresta com animais e riachos no lugar do castelo. Tudo isso é feito no plano astral, por isso que a gente consegue fazer. Se fosse no plano físico, não daria, né? Certo? E como eu falei, usando ectoplasma de quem está presente. Tá? Uma das personalidades de Francisco apareceu com roupagem de guerra e disse não precisar de ajuda. Eu não quero ajuda, não. Não precisa ajudar, não. Né? Que poderia derrotar qualquer um que se metesse no seu caminho. Foi mostrado a ela a atual reencarnação de Francisco, que precisava fazer. Foi dito também que ele deveria estar junto com as outras personalidades para uma nova experiência na carne. Ele deveria ficar com as outras personalidades. Ela não gostou muito, né? De ficar sem uma boa batalha. Ela queria briga, ela queria, né? Mas concordou em se agrupar com as outras personalidades no corpo físico do Francisco, a qual foi acoplada nele. Né? Aqui é seu.
Apareceu uma personalidade cheia de vermes em seu corpo astral, que foi limpa, cauterizada e encaminhada também para a colônia. Né? Uma personalidade dele, né? Cheia de vermes, cheia de problemas. Apareceu um soldado no deserto, morrendo de sede e muito machucado. Foi resgatado, cuidado, trocado suas vestes, dado de comer, de beber e encaminhado para a colônia. Vai tudo para a colônia, gente. A colônia se vira lá. Apareceu uma moça, muito bonita e triste, que gosta de Francisco, mas está presa por outra entidade, a qual falou que o Francisco nunca terá para si. Foi encaminhado todos para a colônia. Lá eles dão um jeito. Visto gladiadores em luta e muitos corpos mutilados no chão. Aqui é interessante essa técnica. Foi duplicada essa imagem, encaminhada a imagem verdadeira para a colônia, e a segunda imagem ele vai esmaecer, porque perde o magnetismo. Tá? Mas sobrou 2 gladiadores lá, que não quiseram ir embora. Eles queriam lutar até morrer. Então foi pedido para os cavaleiros das galáxias virem buscá-los, quais foram levados também. Uma egrégora que nós temos. Quando perde aquele magnetismo, ele deixa de ter a energia. Desaparece. Desaparece. Não, desaparece. Aí esses Por isso que dois você... gladiadores não foram para a colônia, foram para... Não, foram para... Eles levaram para onde? Não pergunta para mim. Os teimosos eu não sei para onde vai. Os bonzinhos vai para a colônia. Agora os teimosos, você sabe para onde vai? Sabe, mas que vai, né? Que vai, né? Pois não. Sim. Não. É visão. É dentro do trabalho. Tudo no plano espiritual. No plano astral, né? Melhor dizendo. Tá? Porque quando a gente desencarna, a gente vive no plano astral. Quem assistiu o nosso lar, tudo aquilo é no plano astral, né? Embora parece corpo físico, porque o corpo físico tem a mesma estrutura visual do corpo astral. É tudo no astral. Como eles não queriam ir embora. Francisco comandava um grupo de cavaleiros na guerra contra uma cidadela para libertar seus amigos. Exu Tranca-Rua apareceu muita fumaça dentro do local, foram todos paralisados com o Índio Carmim, encaminhada para a colônia. Veio também o Exu Giramundo para ajudar a pegar tanto a cidadela que eles queriam atacar, quanto aqueles os atacantes foram todos eles encaminhados pelo Exu Giramundo e pelo Tranca-Rua. Tá? A gente tem a ajuda de todo mundo, graças a Deus, né? Apareceu um amigo do Francisco xingando e esbravejando porque ele havia abandonado durante a guerra em um lamaçal. Durante a guerra, não sei que guerra, Francisco abandonou o cara lá e foi embora. Por conta, depois a gente ficou sabendo da história, por conta de que eles estavam sendo atacados e não tinha tempo de cuidar dele. Daí o pessoal foi embora. Daí foi conversado e encaminhado para a colônia também esse amigo dele. Foi preparado o ambiente por 7 guardiões com luzes prateadas e douradas, depois desapareceram. Daí entraram os médicos para operar o tumor no fígado, que já o fizera desencarnar por 6 reencarnações sucessivas. Ele tinha um problema no fígado que ele desencarnou por 6 vezes sucessivas. Feita uma transfusão de sangue e aplicada anestesia antes da cirurgia. Os médicos vieram e fizeram a cirurgia nele. Ele ficou 1 semana com dor nessa região. Dormiu 48 horas sucessivas depois que ele saiu do trabalho. Ele faz parte do nosso grupo. O coordenador com o bisturi e outros sensitivos que viam um tumor que estava na cabeça dele, acompanhado pelos médicos astrais, o tumor foi colocado em uma bacia, veio um lobo enorme e disse, esse tumor é meu, e engoliu o tumor. Se vocês puderem me explicar essa cena, eu agradeceria, porque eu não sei. Foi tirada uma lança do lado direito do Francisco, qual dera origem ao tumor. Esta lança já o acompanha também durante as últimas 6 reencarnações, ativando o tumor e os seus desencarnes sucessivos. Algum trabalho bem forte de magia, né? Porque não é possível, né?
6 reencarnações perdidas por um tumor, né? Visto um chip escuro do lado direito do seu cérebro, foi feita uma nova cirurgia, mais complicada do que a primeira, pois estava muito profundo. O coordenador e o mais sensitivo que viram o tumor procederam à cirurgia. Como funciona isso? A pessoa está deitada, ela percebe que tem um tumor em tal lugar. O coordenador não percebe. Então o que o coordenador faz? Por favor, traz ela. Onde está? Aqui. Daí o coordenador vai lá e tira. Você vê, o coordenador não é obrigado a ver tudo que está no trabalho, ele coordena só. As pessoas vão vendo, ele vai trabalhando. Né? Após executada a cirurgia, uma entidade acoplou em uma médium, começou a soprar no ouvido dobrado dele, que estava assim, na qual o coordenador espremeu e foi visto sair muita energia negra do seu cérebro pelo rasgo da cirurgia, costurado, cauterizado. Apareceu uma mulher gritando para ser solta, pois estava amarrada e sofria muito. Perguntado a ela por que estava amarrada, não soube dizer, foi solta e encaminhada. Pergunto a vocês, precisamos saber que mulher é essa? Precisamos saber que parte ela faz do Francisco? Não. Sim, mas não precisamos saber que parte. Foi resolvido, simplesmente. Né? Apareceu uma mulher muito bela, com lindas vestimentas orientais, entregou a Francisco, pôs no peito dele, uma flor de lótus negra. A flor de lótus brilhava no local. Muito linda. Eu não vi não, viu? Quem viu foi o pessoal. Eu não, nem quero ver essas coisas. Gente, alguma pergunta para encerrarmos? Alguma curiosidade? Você precisa de alguma cobaia aqui por hoje, sim? Não, é interessante, né? Que nem eu falo, cada técnica, cada casa tem sua maneira de trabalhar, né? O que eu pus aqui para vocês é exatamente o que aconteceu no trabalho. Antigamente eu floreava, não deixava aparecer certas coisas. Falei, quer saber de uma vez? Vamos contar realmente os fatos. Eu não sei interpretar. Se vocês souberem, por favor, me ajudem. Eu agradeceria. E as entidades que veem nas pessoas, nos médios, elas se identificam? Algumas sim, outras não. Outras falam assim, nome não importa. Lá o doutor Frederico, se não me engano, é Frederico, eu não lembro o nome. Ele se identificou e deu o remédio, deu a receita médica para ela comprar o remédio. E ela foi, comprou e está tomando. Faz parte do nosso grupo também. Se tratou lá com a gente. Agora faz parte. Depois do tratamento ela gostou e está fazendo parte. Esse chip que foi encontrado nele, não foi uma colocação de uma outra dimensão também? Pode ser, não sabemos. Foi tirado. Quem pôs, quando pôs, fica difícil saber, né? Isso, o importante é que tirou, o importante é que resolveu. Né? Pronto, podemos encerrar? Eu vou encerrar com uma poesia, tá? Posso? Então, poema dedicado a todos que querem ser felizes. Acho que todos nós aqui queremos, né? Ou não? Alguém aqui não quer? Todo mundo quer, tá? Vamos fazer que nem os políticos. Aquele que aprova fica sentado, né? Tá aprovado. Ó, vamos aprovar o aumento do fulano. Fiquem sentados, tá aprovado. É assim que eles fazem. Não dá nem tempo do cara levantar a mão. Já foram numa Câmara de Vereadores? Já foram? Dê uma olhada como é que funciona a coisa. Vamos aprovar o aumento da aposentadoria. Daí todo mundo levanta. Não, é normal. Vamos lá. Então, o poema é dedicado àqueles que querem realmente ser felizes, tá? Um dia na vida, nós nascemos. Não importa. Um dia na vida, nós crescemos. Não importa. Um dia na vida, nós casamos. Alguns não casam, né? Mas também não importa. Um dia na vida, nós procriamos. Não importa. Um dia na vida nós ganhamos, não importa. Um dia na vida nós perdemos, não importa.
Um dia na vida nós adoecemos. Não importa. Um dia na vida nós sofremos. Não importa. Um dia na vida nós envelhecemos. Não importa. Um dia na vida nós morremos. Não importa. Para onde vamos além da vida? Não importa. O que seremos além da vida? Não importa. Sejamos felizes todos os momentos nesta vida. Façamos tudo o que nos agrada nesta vida. Realizamos o que nos eleva ainda nesta vida. Vamos todos viver de bem com a vida. Isso sim importa. Muito obrigado.